Olá, você já ouviu falar sobre BLW, Introdução Alimentar Participativa e Tradicional? São diferentes abordagens da introdução alimentar, mas que costumam gerar bastantes dúvidas. É sobre cada uma delas que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas para ficar por dentro de todas as novidades que rolam aqui no canal, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Até pouco tempo atrás, a introdução alimentar ela era feita daquela forma tradicional, em que a gente oferece para o bebê os alimentos na forma de papinhas, tá? Só que recentemente surgiram novas abordagens, entre elas a BLW e a introdução alimentar participativa. Bom, inicialmente vamos falar sobre a introdução alimentar tradicional. É aquela que a gente prepara os alimentos na forma das tradicionais papinhas e vai oferecendo para o bebê. Só que é importante que se você optar por essa abordagem durante a introdução alimentar, de você oferecer a alimentação para o seu bebê, que tenha alguns cuidados, Por exemplo, não é recomendado bater, liquidificar, peneirar, passar em mixer os alimentos. Então, no início da introdução alimentar, você pode ir amassando os alimentos com o garfo, porque isso mantém mais as fibras, deixa os nutrientes melhor disponíveis para o bebê e faz com que ele tenha uma maior aceitação desses alimentos. Então, permite com que ele tenha um contato melhor com os alimentos. Outro cuidado importante, nessa abordagem é oferecer os alimentos de forma separada, Isso permite com que o bebê ele consiga identificar os sabores, as texturas, e comece a conhecer melhor cada alimento que ele está tendo contato, É um momento de muita descoberta para ele. Então é importante que se tenha esse cuidado durante o preparo da alimentação dos pequenos. E o BLW, que é o desmame guiado para o bebê? Isso é uma abordagem recente, em que o bebê ele que tem toda a condução da introdução alimentar, Então isso desenvolve maior autonomia para o bebê, Então os alimentos eles não são adaptados na consistência, Então eles não são amassados no garfo, Não há aquele cuidado com amassar o alimento no garfo e a gente não oferece o alimento para o bebê. A gente coloca o alimento em formato de tiras, de bastões e pedaços pequenos na sua frente e ele que vai conduzindo essa alimentação, vai consumindo aquilo que mais desperta o seu interesse e a criança fica mais à vontade durante as refeições, tá? É uma abordagem recente e aí tem que se ver se realmente ela se adapta para você, no caso que está conduzindo a introdução alimentar, e para o bebê. Se você optar por adotar essa abordagem de introdução alimentar, é importante ter alguns cuidados. Primeiro, deixa o bebê sentado naquela cadeirinha de alimentação, que é própria para as refeições do bebê. Isso ele faz com que ele fique numa posição mais vertical e evite possíveis engasgos. Segundo, a BLW inevitavelmente vai fazer com que o seu bebê se suje mais, Porque ele está ali em contato com os alimentos, ele vai pegar os alimentos, vai levar a boca, vai espremer, vai amassar, vai chupar, vai se lambuzar. Então deixa ele ter esse contato com esse alimento, porque é uma forma dele descobrir esse novo mundo que ele está em contato com ele dos alimentos. Outro cuidado importante que se deve ter é que como os alimentos eles não são amassados, a criança ela pega o alimento e leva até a boca, alguns alimentos mais duros, como por exemplo uma cenoura ou uma beterraba, devem estar bem cozidos, para que quando ela tente comer, ela consiga, chupar, mastigar, enfim, e conseguir mastigar esse alimento. Uma das grandes preocupações na abordagem do BLW é com relação ao consumo de carnes, Porque a gente sabe que a carne para o bebê é mais difícil às vezes de mastigar, Ela não tem dente ainda. Mas a carne pode ser oferecida para o bebê. Mas de que forma? Você vai colocar ela em pedaços e o bebê ele vai praticamente chupar, pegar e ter aquele contato com a textura desse alimento. Então deixa ele chupar, deixa ele levar até a boca, que os pedaços maiores ele inevitavelmente vai colocar para fora no sentido de não engasgar, tá? Quando ele atinge mais ou menos ali entre os 7 e 8 meses, ele começa a desenvolver aquele movimento de pinça, Que é pegar com a mãozinha o alimento. E aí nesse momento você já consegue dar uns pedacinhos um pouquinho menores, porque aí ele mesmo vai conseguir colocar na boca, fazer o processo de mastigação, porque a gente acha que sem dente eles não conseguem mastigar, mas não é verdade, Que a mandíbula deles é bastante durinha e consegue, às vezes, dissolver aquele alimento. Então, deixa ele explorar, deixa ele levar um pouquinho mais a boca, que no final dá certo.
Agora, um cuidado fundamental que se tem que ter na BLW é que você vai colocar os alimentos ali, né, em pedaços, mas o formato desse pedaço é importante para evitar o risco do engasgo, tá? Então procure colocar os alimentos em formato de palito, né, de bastão, que facilita ele pegar e morder, né? Os formatos redondo ou, por exemplo, no formato de moeda, a chance dele engasgar é maior. E a introdução alimentar participativa? Na verdade, a participativa é um misto dos dois, né? Enquanto você oferece o alimento para o seu bebê, naquele formato que eu falei, né, amassadinho no garfo, separado e tal, o bebê aí você pode ainda deixar em contato com ele alguns pedacinhos, alguns alimentos para que ele consiga pegar e também explorar esse alimento, tá? Então o misto dos dois pode ser interessante também de se conduzir essa abordagem durante a introdução alimentar. Bom, a gente falou de cada uma dessas abordagens de introdução alimentar e aí você deve estar se perguntando, e qual delas que é a mais recomendada de se fazer na fase de introdução alimentar? Na verdade, não existe a mais recomendada, né? Existe aquela que o bebê se adapta melhor e que a família também tem mais disposição para conduzir, né? Consegue, ou seja, que essa abordagem ela consiga se introduzir de maneira tranquila e confortável na rotina da família, na rotina da criança, tá? Então não se preocupe, se o seu bebê ele aceita melhor os alimentos, você oferecendo, ou se de repente ele é mais curioso e quer explorar, aí você pode tentar uma BLW, uma participativa. Ou, se não, se ele consegue apenas oferecendo, pode ser a tradicional sem problema nenhum. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E não deixe de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro das próximas novidades. Até a próxima!